livro Caminho, Verdade e Vida, Chico e Emmanuel. Lição 67, intitulado Os Vivos do Além. Passagem bíblica, Lucas, capítulo 9, versículo 30. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Considerações de Emmanuel. As considerações de Emmanuel é um facilitador para que possamos compreender a passagem bíblica. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nessa passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com 2 entidades egressas da esfera invisível de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no labor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim 2 espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam da sua nova vida. É uma passagem bíblica de Lucas que realmente, mesmo que você não queira compreender ou entender ou aceitar, nos leva realmente a acreditar nesta comunicação, que é clara e evidente, está registrada em Lucas capítulo 9, versículo 30. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Está lá registrado em Lucas. Então é inquestionável. Não dá para a gente ficar vivendo uma vida dentro de um entendimento sob interesses de terceiros, encarnados, sem julgamento. Não estou aqui para julgar fulano, ciclano, beltrano, porque na realidade o que nós temos, primeiramente, é compreender, entender e aceitar o tempo de cada um dos nossos irmãos encarnados. Só assim poderemos ter uma chance de sermos respeitados. Porque a partir da hora que você começa a adentrar dentro do Evangelho para compreender, entender e realmente ter uma fé raciocinada, não aceitar simplesmente imposições de interpretações de terceiros. Porque o que está escrito é escrito, não tem como fugir dessa realidade. Porque Jesus realmente teve essa passagem. Jesus interferiu várias vezes com pessoas que estavam realmente dominados por obsessores, por espíritos de baixa frequência. Muitos deles, várias passagens. Quem lê a Bíblia sabe das passagens.
Às vezes não compreendem porque fecham os olhos, não querem, não está no tempo ainda, e a gente tem que compreender, aceitar e respeitar. Mas em todos os tempos que nós entramos, fala de espíritos, fala de vida eterna, fala as passagens bíblicas onde que Jesus atuou. Existem várias igrejas que têm inclusive aquelas pessoas especializadas para lidar com situações semelhantes. Só que eles tratam o espírito que está ali, o obsessor, como fosse Satanás. Essa é a colocação. É o tempo de entendimento de cada um. Agora, compreendermos, aprofundar e saber que nós um dia estaremos do outro lado e de repente poderemos até mesmo ser um obsessor de algum dos nossos entes, queridos ou não queridos, mesmo sabendo que somos todos irmãos da criação de Deus. Será que nós gostaríamos de ser tratados com brutalidade, sem carinho, sem orientação, quando estivermos lá sem o corpo, só o espírito às vezes perturbado? Por isso, a gente tem que levar muito em consideração a passagem que Jesus disse assim: amai a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Porque nós somos seres eternos, espíritos eternos, estamos em evolução. Então, se nós vamos amar o próximo como a nós mesmos, significa que nós temos que nos amar. E a hora de demonstrarmos que nós amamos realmente a nós mesmos, é agora que nós estamos encarnados, temos a oportunidade de tratar os nossos irmãos que estão do outro lado, muitas das vezes, sem ter o entendimento, de uma maneira saudável, com respeito. Porque quando nós estivermos lá, espero que não, mas se estivermos na mesma situação deles, seria o ideal que nos tratasse com carinho, com respeito. Por isso eu respeito. Respeito os meus irmãos encarnados e os meus irmãos desencarnados. E na medida do possível, eu tento sempre fazer minhas preces, elevar minha frequência. Não quer dizer com isso que eu não tenha sofrimento, que eu não tenha angústia. Lógico, é evidente, nós estamos aqui em uma escola. Nós nascemos, vivemos e vamos morrer. Nós vamos voltar para a pátria espiritual. Vamos dar sequência na nossa vida lá. Depois teremos outras oportunidades, talvez aqui na Terra ou em outro planeta. Porque Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Agora, qual a morada que vai estar separada para mim? Imagino, eu, e trabalho com essa ideia, que quem vai construí-la sou eu mesmo, na oportunidade encarnado. Mediante as minhas obras, minhas atitudes, meus gestos, meu respeito para com os meus pares, tanto quanto para aqueles que estão do outro lado. Sempre respeitando. Porque assim, acredito eu, que eu terei uma chance de ser respeitado. Mas os estudos são muito profundos. É interessante que a gente aprofunde realmente nos estudos. Busque o conhecimento para que nós não venhamos a ser manipulados. Porque aí nós vamos fazer a nossa própria opinião, criar a nossa própria opinião. Nós não vamos estar à mercê de interesses materiais de outros irmãos que infelizmente ainda estão vivendo uma ilusão, achando que a Terra é eterna para quem está encarnado aqui. Mas eu garanto que ninguém quer viver 150 anos dependendo de terceiros. Porque quando a gente chega já na terceira idade, numa situação já delicada, a gente já começa a depender de outras pessoas e não é legal. Quando a gente não encontra as pessoas que vão nos dar carinho. E é muito raro a gente encontrar o tempo todo alguém vai nos querer dar carinho. Vai chegar um tempo que nós vamos implorar para ir embora para a pátria espiritual. Portanto, meus caros amigos, continuamos o estudo na próxima semana e espero encontrá-los novamente, desde que seja a sua vontade. Que a paz do Senhor Jesus Cristo possa reinar em nossos corações.